Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, você manda o WhatsApp pro Maninho, esse é o WhatsApp de todos os programas da 92, belezaça? E ela tá comigo aqui, minha bruxa, minha amigaça, psicóloga, a minha psicóloga peregrina, né? Hoje nós vamos falar não sei do que. Eu convidei ela para vir aqui, as aulas estão começando, ela atende tanta criança, né? Anny Fabris comigo aqui mais uma vez. Aninha, mais uma vez, prazer te receber, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito prazer estar aqui, é um prazer estar aqui, boa tarde aos seus ouvintes, espero que o nosso papo, a gente veio assim, vamos conversar, o que rolar vai rolando. Eu falei, vou separar uma hora pra ti, a gente vai bater papo. A gente vai bater papo. Mas vem cá, olha só, a gente conversava sobre as experiências, sobre as minhas experiências como pai, né? O quanto eu mudei, quanto as pessoas mudam, mas hoje é o primeiro dia de aula. Eu sei que esse primeiro dia de aula, para muitos pais e mães, ele é libertador, né? Tem Com pai certeza. que estava contando no reloginho. Eu sei que tem pai que conta no relógio para os filhos entrarem em férias, só que depois ele conta para sair, né, para voltar para as aulas. Né? O que tem de verdade nisso tudo? É meio comum isso para todo mundo? Todo isso pai é um sentimento, eu vou definir como um sentimento coletivo, tá? A rotina, ela é necessária. A gente precisa de uma rotina e as férias a gente entende que tudo fica mais solto. Refeição, sono, brincadeira, tempo de dormir, hora de acordar, relacionamento, tipos de atividades. E quando isso chega num determinado momento que vai tendo um cansaço de não ter um objetivo. Vira um caos, né? Vira um caos. A família, né? o cansaço, a exaustão, parece assim, parece que começa o mau humor chegando dentro de casa, tá? Isso é verdade. E aí, o que a gente tem que fazer? O que significa o limite? O limite é o início das aulas. Então, estabelecer o início das aulas, ele é necessário, ele é importante, porque vai começando a preparar aquela família para um outro tipo de rotina. A gente tem, assim, uma peculiaridade aqui na nossa região de todo mundo ir para praia, ou pelo menos muita gente vai para praia, né? Então, quando começa a entrar no período de que vai começar as aulas, para muitas crianças é um problema também. Por quê? Porque sai daquele espaço de lazer lúdico que é a praia. Para outros é uma coisa muito importante, tá? Hoje eu conversei com uma criança e ela me disse assim: eu queria mais um pouco de férias, suspirando. Então foi pouco. Então depende de cada criança. A gente não pode falar em rotina só para criança. A gente vai falar a rotina da família, do adulto, do adolescente. Então, primeira coisa, né? Estabelecer essa rotina. E para muitas crianças tem a mudança, né? Mudança de sala. Hoje uma disse assim: eu vou pegar uma professora bem boazinha, vai ser bem legal, porque a minha professora vai ser bem boazinha. Então, expectativa, já levaram o material, estão conhecendo. Nem todo mundo tá tendo o início das aulas hoje, outros colégios semana que vem, tá? A universidade aqui, que eu saiba, semana que vem também. Eu vou falar desse contexto nosso aqui. Que tá começando a aula hoje, né? Mais ou menos isso. Mas assim, a maioria é hoje. Então, o que isso significa, né? Para começar a ter essa rotina, a entrar de novo nesse caminho rotineiro, a gente já começa a preparar sempre uns dias antes. Então, se começar a vir dormir, se preparar para o sono, 15 minutos todo dia. Vai regredindo, você fala, criar uma regressão. Até a criança já chegar no horário que ela precisa dormir. Ontem, por exemplo, acordar hoje cedo. Tá? Então a gente se vai preparando gradualmente. Tirar essa liberdade e progressivo. Então essa loucura toda. Ô, Anny, mas olha aqui, vem cá. Como é que você gerencia, por exemplo, que tem muitos pais que são privilegiados e podem pegar férias com seus filhos? A maioria não consegue. A maioria não é privilegiada. Não, a maioria não consegue. E faz o que, Anny? Vive em caos. É um negócio aí entra, sim, o apoio dos avós, o apoio esses dias eu soube de que tem uma senhora que cuida de crianças da comunidade, porque são crianças de escola públicas, todas as mães têm que trabalhar. Faz uma creche ali. Aquela família fica responsável por X criança. Isso eu soube aleatoriamente, conversando exatamente porque entrou nessa conversa. E como é que fazem
fazem as pessoas que não têm esta possibilidade. Então a gente se coloca, a gente também tem que ter empatia, né? Mas é assim, ó, é um rebuliço na família. Porque tem que trabalhar, tem que chegar em casa, é a preocupação que se tem com as crianças, o que estão fazendo, com quem estão, tá? A criança que está na escola, ela é alimentada também na escola, então é um gasto para a família, a gente também tem que pensar. Então assim, ó, é um período gostoso, assim, 15 dias, as crianças estão tudo de férias, mas ficar todo esse tempo é mais difícil. Mas sabe o que eu falo pra ti, que férias, o limite mesmo é 15 dias, tá? Mais que 15 dias, pra mim, começa a feder até as férias. Pois é. Isso é verdade, começa a cansar. De 10 a 12 é legal, depois já cansa, hein? Começa. Por quê? Porque a gente perdeu a rotina, a gente não tem um objetivo. Ter um objetivo é saúde mental, se sentir seguro é saúde mental, desenvolver a autonomia é saúde mental, participar daquilo que vai ser programado junto com as crianças e com o adolescente é importante. Para alguns eu perguntei, saísse com os amigos, fizesse alguma coisa, fosse tomar sorvete, aqui entrou muita questão do açaí, né? Não, tem um monte de amigo. E onde é que estão os teus amigos? Onde é que tu te encontrou? Não, a gente só se encontra no jogo, no jogo virtual. Então, assim, comprometido também. Voltar para a rotina também vai diminuir esse tempo de contato com as redes sociais. Mas você falou uma coisa agora que eu acho maravilhosa. A nova lei, olha que eu não tô nem apoiando a IB, mas a nova lei proíbe celulares no colégio. Eu amei isso aí, eu acho maravilhoso isso aí. Né? Como é que você tem recebido isso? Tu sabes que eu tenho um psiquiatra de Joinville, o Daniel Rufato, que eu acompanho ele, trabalha com adolescente, eu acompanho eles nas redes sociais. E ele fez um comentário sobre isso, e eu estendi o comentário dele. Desse mais um plus, né? Eu dei mais e ele foi lá e ainda curtiu. E aí eu coloquei assim, ó, que a saúde mental tem que ser preservada desde criança, tá? A gente precisa participar disso. Quem coloca as redes sociais para crianças são os adultos, são os pais. Geralmente os pais ou os responsáveis, né? Então eu pessoalmente achei ótimo, tá? O celular é de uns anos para cá. E qual é a finalidade do celular? Para nós, para mim, para ti, talvez, o nosso celular é utilizado para quê? Trabalho. Ele é um recurso profissional. Assim como o médico usa os outros elementos, nós usamos o celular. Ele faz parte da nossa rotina, tá? Agora, qual é a finalidade do celular para a criança e o adolescente? Com a Covid, a gente observa que mudou completamente. A gente estudava, lia, trabalhava conteúdos de X tempo para eles estarem em contato com a rede celular. Quando passou a ter aula virtual, online, virtual, que acabou? Tudo que a gente pregava foi por terra. Sim, era obrigado aquilo, né? E aí, o que aconteceu? O que a gente trazia para o contexto da dinâmica da família se modificou e eles passaram a lidar com aquilo como fazendo parte da vida deles. Uma extensão do corpo natural. Do corpo natural. Só que está num nível de ansiedade, se a gente observar. Não posso te afirmar em termos de pesquisa, mas quando a gente observa no trabalho prático o quanto está comprometendo a saúde mental de criança e adolescente, é um agravante. Então, essa atitude independente de a gente só soube da lei, tá? Eu acho que daqui para frente dá para começar a fazer pesquisa sobre esse gerenciamento, para entender o que vai acontecer. As crianças nem quebravam mais nada no colégio, olha. O colégio não tinha mais nem preocupação. Na minha época a gente quebrava o colégio, quebrava vidro, fazia tudo. Mas é verdade, porque, você não tinha o que fazer, você ia fazer o quê? Aí é uma conduta que também, assim, é exagerado, né? Um vidrinho assim, também, qual o problema? Não, eu lembro de determinadas cenas, assim, que aconteciam, né? Mas, assim, chegar nesse ponto, a gente também precisa dar um limite, né? Não, eu tô brincando, claro, mas já pensou de ser chamado por causa do Paulinho e do José, porque eles estão quebrando o vidro? Já pensou, então, terrível. Já pensou? Tem que pagar o vidro. Pagar o vidro? Não, mas vai acontecer. Não é só pagar o vidro é o de menos. É o de menos. O restante que é grave, né? Não, mas nesse caso, Anny, nessa proibição, tem criança que já falou que estava preocupada com isso ou não, pra você?
Ou não deu tempo? Não deu tempo. Não deu tempo. Não chegou em ti ainda? Não chegou. Tá. Eu nem abordei, porque eu estou abordando assim desde que eu voltei este ano, né? Final do ano eu estruturo toda a questão de férias, de atividade, com quem vai ficar, coloco tarefas, por exemplo, assim, tem criança que eu quero que aprenda a andar de bicicleta, o outro é para cozinhar, o outro é para visitar um familiar, o outro é para combinar um passeio num parque. Eu dou meta, porque essas metas para alguns são monstros, né? Pega uma criança para poder andar de bicicleta sem rodinha. É um monstro a bicicleta. Então, e aí eu vou indo. Então, na saída das aulas, quando terminam, eu dou esse tipo de tarefa. Quando eu volto, aí tem o período, alguns já voltam já voltaram em janeiro, né? Aí a gente vai retomando e vai estruturando a questão da vida social e do quanto a escola faz falta na vida deles. Agora você falou uma coisa também, muitos vão ficar na casa dos avós. E a gente sabe, né? Só que muitas vezes a mãe não se preocupa com a saúde mental da avó também. E eu sei que isso é verdade, Anny, porque às vezes, a avó já cumpriu muitas missões dela na vida, né? E a missão de ser avó, pra mim, é aquela missão gostosa, né? Afetiva. É afetiva. Quando você fica 8, 10 horas com a avó por dia, essa missão afetiva, ela começa a ser destruída por rotina, por ordem, por hierarquia. Tem um contexto da educação hierárquica em cima disso, que é bem problemático, né? Como é que isso tem chego para você também? Eu vou falar da minha experiência como vó. A tua como vó, vai. A minha como vó, que eu acho uma delícia. Meus netos não moram aqui, moram em Itajaí. Então, nossa programação é de julho, uma semana, e férias de janeiro, mais uma semana, nos dividindo entre a avó daqui e a outra avó paterna. Que é Curitiba também. É maravilhosa, é só pra estragar. Aí, assim, exclusivamente para brincar. E eu sou da rua, então, assim, quais são as possibilidades? Eu sempre coloco assim, vamos pensar numa criança que precisa ter contato com a natureza. Então, eu utilizo esse tipo de recurso, tá? Então, eu levo em chácara de morango, em vinícola, parque. Precisa haver a alegria da Bela, tá? Quando eu levei no parque astronômico aqui, que ela viu os ETs. Aquele ETzinho no chão, né? Aquele ET no chão que ela abraçou. Nós só estávamos nós. Naquela tarde. E ela ficou, ela abraçava aquilo, e aí curtiu, daqui a pouco ela falou dos planetas e ela foi. Então, assim, o contato afetivo, o que a gente faz? As avós que têm condição, qual é a condição que a gente tem? Tempo, primeiro é o tempo que a gente se dispõe, tá? E a gente ser criativa. Então, a gente faz coisas assim, chegou um dia que ela estava pintando a mão de canetinha, experimentando todas as canetinhas na mão. Tá, e daí qual o problema? Aí ela disse assim, tu deixa, vovó? Deixa, depois a gente vai lá e lava a mão. Tá aqui a minha mão, então também. E aí ela bateu foto assim, pronto, acabou. Então, assim, é areia, é praia, é andar descalço. Lá pelas tantas, por exemplo, um dia tava calor, ela ganhou uma sombrinha no Natal, aí o Zalmir com a mangueira, mostrando a grama, e ela de sombrinha ali, como se fosse uma tormenta em cima dela. E daí, descalço, tá? E cobrir, fazer buraco na areia e vai e volta. Conseguimos fazer com que ela chegasse até o mar, que ela era meio arredia ao mar. Então, assim, existe essa possibilidade afetiva, a gente tem que ser criativa, tá? Não consegui fazer algumas coisas que eu gostaria, ainda faltou. E de tudo que eu fiz, a Paula assim, filha, você gostou das suas férias na casa do vovô e da vovó? Gostei, tá? O que mais você gostou? Do picolé. De todas as coisas. Um milhão de coisas. De todas as coisas que foram feitas, a simplicidade. Mas, o que foi o picolé? Ela poder escolher e comer quantos ela quisesse. Entendi. Só o fato de escolher. Só isso. Mas isso foi o quê? Liberdade, felicidade. Isso. Eu lembro uma vez que meu sobrinho veio pra cá, depois que eu tive meus filhos, né? Eu tive o primeiro filho, na verdade, e ele era o meu xodó, mas infelizmente algumas coisas mudam, né? E eu lembro que ele veio pra cá e tal, e eu peguei ele, vão lá no shopping cuidando. Eu e ele, só nós dois. Ele devia ter, sei lá, 6, 7 anos, não lembro. E aí, sei lá, a gente jogou na máquina e comeu isso e comeu um picolé e a gente ficou 3 horas no shopping. Aí quando a gente chegou em casa, ele falou pra minha irmã assim, mãe, esse foi o dia mais feliz da minha vida. Anny, isso não tem valor, Anny. Olha o contexto do que significa felicidade pra ele. Felicidade pra ele, assim, caraca. Tão simples, né? Teoricamente. É a escolha, é estar seguro com quem eu sei que vai cuidar de mim. Eu estou seguro, não estou com o pai, com a mãe, mas quem está comigo vai cuidar de mim. Então existiu felicidade. Estar seguro,
poder fazer a escolha, tu abriu um leque de opções, tá? E ele pôde escolher aquilo que ele quis. Isso é felicidade. Ninguém mandou nada, né? Quer dizer, ninguém determinou nada por nada. Autonomia, né? Autonomia, e o tempo, ele ficou ali até cansar. Sim. Tá? Um dia a Bela disse assim pra mim, nesse mesmo dia do parque ali, ela disse assim: vovó, eu disse assim, Bela, a vovó tá pronta pra nós passear de novo? Aí ela assim, vovó, deixa eu só dar uma descansadinha. Aí eu disse, quando tu tiver descansada, tu me chama, eu tô pronta. O tempo é dela. O tempo é dela. Tá, entendi. Aí ela ficou lá deitada, vendo televisão ali, mas literalmente descansando, não dormiu. Aí ela disse assim, levantou bem depressa, depois ela disse assim, vovó, tô pronta. Pronto. Você falou uma coisa agora sobre descansar. O tédio para a criança. O quanto o tédio e o ócio é importante para uma criança? Vamos falar diferente. Ele é importante, o descanso, mas assim, ó, o tédio é não ter meta, é não ter objetivo, é não saber o que fazer, é não conseguir sair daquele movimento, entendeu? Você tá ali, tá entediada, entediada, tu não sabe. Não, vamos falar o ócio. O ócio é importante? Então. É necessário. O não ter nada para fazer, o ócio. Não é importante. Vou ficar aqui sem fazer nada. Agora eu vou ficar deitado um pouquinho aqui depois da aula, por exemplo, que cheio cansado. Vamos respeitar? Muitas vezes é importante, respeita, né? Tá? E outra coisa, nesse momento que tá voltando às aulas, tem muita criança que tem agenda de adulto. Todo dia tem coisa pra fazer. Eu acho isso um pecado. É preciso. Claro, eu também acho que é demais. Então entra várias atividades. Porque ele gosta. Gente, a gente tem que definir uma atividade que dê prazer pra criança. É natação que dá prazer, é beach tênis, é balé, é jiu-jitsu, qualquer atividade que dê prazer é importante. E uma outra que a criança precisa. Uma criança que tem dificuldade no foco, ela vai precisar de uma outra atividade. Por exemplo, a gente pode usar, eu até falei para a secretária a Rubinalva, de esportes de Criciúma, mandei para ela, tá? Quando ela comunicou que ela estava sendo convidada, uma das coisas que eu sugeri, eu disse assim, quem sabe introduzir nas escolas públicas de Criciúma aula de xadrez. Já pensou tu colocar lá na mesa dama, do que for, mas o xadrez, ele é muito cognitivo, ele não vai jogar sozinho, ele vai jogar com o outro, ele vai desenvolver a competição, tá? O raciocínio, as estratégias que a gente precisa para a vida. Se a gente pensar a nossa vida como um jogo de xadrez, tá? Quantas coisas que a gente pode fazer? Então, assim, é uma coisa a ser pensada. Então, se a criança tem um objetivo, ela vai para a escola, ela já sabe que lá na hora do recreio, ou eu ficar um pouquinho depois, ou eu chego antes, geralmente chego um pouquinho antes para jogar xadrez. Olha o desenvolvimento. Então, a criança já tem uma meta. E essas atividades, para eles, é um trabalho. Olha, mas olha só, beleza, o que você está falando é lindo, mas quando você tem um pai e uma mãe, eu nem sei nosso papo onde é que vai, a gente vai alucinando. Deixa um pai e uma mãe que não vivem isso. Como é que eles valorizam isso na educação dos filhos? Sabe? Mano, aí entra, vou te falar uma coisa que eu sempre... Olha, faz anos que eu dou entrevista em rádio, tá? Mas muitos anos. Mais de 40 anos. Tá? Eu faz 10 então, pra te ver, quase da tua idade. Faz 10 que eu te entrevisto, né? Então tu vai ver. Então, assim, aí entra os meios de comunicação. Eu lembro que quando eu dava... Eu vou citar o nome, né? No programa da Dilamar Rocha. Nossa, maravilhosa. Nossa, eu sempre tive como rainha, né? O programa dela era ouvido por mulheres que trabalhavam fora ou aquelas que estavam em casa fazendo comida, porque o horário do programa dela era esse. Então, era assim, 11 da manhã? Era 10 Acho que das 10 ao meio-dia. 10 ao meio-dia. E aí, essas mulheres davam feedback para ela, não era para nós, mas ela levava pessoas que ela entendia que poderia contribuir. Elas estavam, na época era muito costureira, né? As facções. Então, assim, elas estavam com o radinho ali e elas não se sentiam só. Tinha mais gente que passava porque elas passavam. Então, assim, a gente pode semear uma coisinha pequenininha, mas a gente pode colher bons frutos. Pode ser uma pessoa só, que se estiver nos ouvindo e mudar este olhar sobre essa atividade, ou as atividades da importância que tem para o filho fazer, a gente já atingiu o objetivo, já valeu a pena ter vindo aqui. Mas como é que você faz para o pai e para a mãe valorizarem isso? Exatamente. Então, assim,
a grande questão é, primeiro, eles serem informados. A comunicação, eles serem informados, tá? Segunda coisa, tá? Eles acreditarem no potencial que o filho tem e eles incentivarem. Eles precisam ter espaço de lazer. Quantas praças o nosso município tem? Quantos outros lugares tem? Não precisa gastar dinheiro, mas tu se dirigir a locais do teu bairro, da tua comunidade e trabalhar esse tipo. Quantas associações de bairros tem que poderiam se organizar? Então, o pai e a mãe, ninguém nasce sabendo, mas se eles tiverem o gosto pelo aprender e ser diferente, eles vão conseguir. Mas também nós não vamos salvar o mundo. Eles têm que fazer um movimento a partir de dentro para fora. É uma flor fechada. Mas eu posso, ela tá aqui, tá? E eu posso ir abrindo, mas eu tenho que ter um substrato para eu poder ter força para abrir. Então a gente tem que pensar nisso, vai de cada pessoa. Então, assim, meios de comunicações ajudam, vida social, o grupo social ajuda, tá? A igreja ajuda. Quantas possibilidades existem? Então, assim, a gente tem que fazer esse movimento. Eu sou pai e mãe dentro de casa, mas o meu filho e a nossa família, ele se relaciona, ele amplia. É o povo. Quantas perninhas tem o povo ali? Então a gente vai alimentando aquilo ali também, entendeu? Então tenho mais facilidade para isso, mais dificuldade para aquele outro. Então nós temos que contribuir, tá? Para que esta família, o importante assim, o que é a família, né? É a mestre da nossa sociedade. Então a gente batalha pela estrutura familiar, tá? E a gente sofre quando a gente não consegue fazer isso, entendeu? E aí tem coisas que desemprego. O Covid, quanto desestruturou as famílias com perda de familiares? Perda de avós, perda de pai e mãe. Quanta gente tem indo a óbito assim repentinamente, que a gente sabe. Entendeu? Então são tudo situações que vão, fatores externos. E que um desemprego vai interferir, uma doença vai interferir, a perda de alguém vai interferir, a mudança de endereço, a mudança de cidade, a mudança de escola pode interferir? Sim. Tá? Então, assim, são vários fatores que podem interferir, mas se a pessoa for resiliente, tiver força, ela vai... Mas você está falando isso tudo, a nossa vida é feita de mudanças diárias. Eu não controlo nada. Né? Dizer que a gente não faz alguma coisa por uma mudança é uma desculpa que a gente usa para não agir. É uma conduta mais rígida de pensamento e de acomodação, porque a mudança exige, a nossa vida, a vida de todo mundo é movimento. Então, se a gente não se movimenta, a gente está estagnado. E a gente, quando tu te movimenta, tu vai... imaginem tu num caminho, né? Qualquer lugar, atravessando a rua aqui, ó. Tu tem que olhar para ver se vem carro, tu tem que prestar atenção se tu tá na faixa de pedestre e tu vai indo. Então, o teu olhar se amplia, tá? E aí, não é o olhar somente, o que tá no teu entorno também se amplia. E esta experiência é que vai fazer. Então, a criança se desenvolver, o adulto, entendeu? Vai se tornar um idoso mais proativo também. A gente também tem que pensar nisso, tá? Porque quando está só no celular, tá? Olha o meu olhar. Só para baixo. Agora, levanta a cabeça e olha aqui a dimensão do olhar que eu tenho. Olha a angulação que a gente tem. É muito diferente. Então as pessoas têm que se entender, tem que pegar as situações do cotidiano e pensar a respeito. É só pensar a respeito, amplia essa visão. Olha os órgãos de sentido. Chega de desculpa. Olha os órgãos de sentido. Pensa o quanto nós usamos os 5 órgãos de sentido. Tá? E quanto uma pessoa com dificuldade sensorial, ela explora muito mais e que tem uma dificuldade do que a gente que tem todos que funcionam. É só pensar. Vamos falar disso na volta? Chega de desculpa. Vamos falar o quê? Na volta, então. Vamos. Anne Fábio comigo aqui, psicóloga peregrina, rapidinho a gente já volta, falando sobre família, férias, criança, avô, escolha, sobre vida, a gente tá falando sobre tudo. É rapidinho, eu já volto aqui no Manos Radio Show. De volta na 92, o Manos Radio Show.
Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, hoje a saúde mental nos conecta, as escolhas nos conectam, e ela tá aqui comigo, a psicóloga peregrina, especializada em tanta coisa, sei lá, eu nem sei especializada em tanta coisa, especialista, é que especialista é uma coisa, especializada é outra, né? Já tem isso também, né? Já não dá pra falar a mesma coisa, mas você gosta de abordar temas, fica melhor assim? Fica melhor assim. Temas relativos à família, saúde, a escolhas, a gente tá falando de volta às aulas. Eu queria retomar um assunto Qual? aqui que tu abriu e eu não concluí. Qual? E aí lá. A gente foi dar o tempo aqui, o time, né? O time, vai lá. A gente tava falando em relação, tu colocou a relação da responsabilidade que os avós passam a ter no período escolar, tá? E eu queria concluir, assim. Não só nesse período, acho que tem avô que assume... Assim, ó, a responsabilidade dos filhos é dos pais, não são dos avós. Os avós já tiveram a responsabilidade com os filhos deles. Então, os avós, eles vão cuidar, mas de um outro jeito, tá? A responsabilidade de educação, de dar o limite, de seguir a regra, vem dos pais. Os avós contribuem para isso. Então, se na casa dos pais existe um controle para determinado tipo de refeição e de alimento, na casa dos avós a gente não vai dizer, aqui pode tudo. Não. A gente estende aquela regra que vem da casa dos pais e a gente reforça. É um espaço diferente, afetivo, mas a gente mantém aquele jeito que vem da casa dos pais. É importante porque os pais precisam ser validados também na educação das crianças, e os avós vão contribuir, tá? Então, não é só o cuidado dos avós, eles validam também, tá? Sendo conivente com atitudes daquele jeito, entendeu? De qualquer forma, na casa dos avós pode tudo. De que jeito? Férias, vai ser mudado algum tipo de refeição, passeio, atividades, horário de dormir, chocolate, vai ter picolé no verão, picolé, o chup-chup, né? Então, assim, é esse tipo de coisa, é de uma forma, mas a gente precisa também entrar em sintonia com os pais para não ter conflito. Tá, mas olha aqui, quando o avô e a avó não aceitam a opinião dos pais, daí eles dizem, aquele que manda na minha casa, eu te criei, é do meu jeito, se tu quiser deixar o teu filho, é do meu jeito. Não pode, tem que haver flexibilidade, tem que haver um consenso. Mas é difícil. Eu sou da saúde, eu sou do equilíbrio, tá? Então tem que haver um consenso. Aqui é do meu jeito, mas o meu jeito vai em sintonia com o jeito de que ele traz. Quer dizer, eu criei o teu pai também, né? Teoricamente, eu tenho uma linha que dá pra gente seguir, né? Claro, a gente criou há 30 e poucos anos atrás, é totalmente diferente de hoje. Então, assim, mas a gente segue várias coisas. E se deu certo pros nossos filhos, por que não vai dar certo pro neto? Vai dar. E aquele avô que com o filho era o demônio de brabo e com o neto é um boca mole? É a coisa que a gente mais vê no mundo, né? Que o pai e a mãe falam assim, comigo era um demônio, eu não podia nem olhar pro lado, agora com o outro cagar na cabeça. E ele é o que da criança? Avô. Isso é o papel. Avó. Isso é o papel. É o papel deles. Tá? Quando era o teu pai, eu era o pai dele, a mãe dele. Entendi, entendeu? É diferente. Então, uma questão, isso é um ponto importante assim pra gente falar, a definição clara de papéis. Tá? Dá uma entrevista inteira pra gente falar de papéis. Do papel assim, familiar, né? Do papel familiar, de quem eu sou, de qualquer outro papel. Eu sou filho, eu sou irmã, ou irmão, agora eu sou mãe. Por exemplo, assim, pega as tuas crianças, né? Tu era filho, tu passou a ser genro, esposo, agora tu é pai. Olha quantos papéis tu desempenha. Tu como profissional, tu é um locutor, tu é um radialista, entra outro, entendeu? Quando tu tá apresentando algum evento social, tu é um apresentador, é um outro papel. A tua postura, a tua vestimenta modifica. Tu vai assumindo esses papéis. E vai somando, e vai somando. Então isso tem que ficar, essa definição clara de papéis na família é importante. Eu adorava ser genro, minha sogra era minha puxa-saco, você não tem noção. Mas era bom. Pois é. Minha sogra já foi, felizmente. Já foi. Mas tu tem essa saudade, né? Mas era minha puxa-saco. Foi tudo que eu queria. Mas era bom. Tu é irmão, tu é tio, tu é padrinho. Tudo só no isso, teu contexto familiar. Quantos papéis a gente já falou aqui? Já nessa história toda. Agora, assim, nessa construção de papéis, eu falo porque eu sei que tem muitos avós que não gostariam de ficar com os netos. Eles não querem ficar com os netos. Mas eles não podem dizer isso, Anny. Deixa eu te dizer uma coisa.
Existe um momento. Eu já ouvi de avós isso, tá? E eu acho isso. Eu já ouvi não dessa forma. Sim, não, mas, não assim, que eu não quero, não é assim. É assim, ó. Na época que eles tinham os filhos pequenos, tá? Eu já sou mais velha, mas tu com os filhos pequenos agora, tu tem um padrão de atividade e de responsabilidade que a tua vida ficou limitada, enclausurada. Por conta de que neste momento da tua vida, pais com filhos pequenos, tu vai precisar ter determinadas funções e responsabilidade para cumprir este papel. Quando eles se tornam mais velhos, quanta coisa eu deixei de fazer para construir a minha família naquele tempo e que eu posso fazer agora, tá? De uma outra forma. Não vou fazer como eu gostaria ou o que eu gostaria, mas eu vou fazer outras coisas. Então, assim, aí eu passo a cuidar. Eu já cuidei dos meus filhos, agora eu vou cuidar em tempo integral dos meus netos? Não, né? É assim, ó. Não tem nada a ver com amor, né? Não tem nada a ver obrigação. É obrigação. Passa a ser obrigação. Não é amor. Aí a relação é diferente, entendeu? Então, assim, ó. E a gente vai tirar o que tem de pouco pela frente do idoso ou dos avós. A partir do momento, vamos pensar assim, né? Sim. Então, já tem um limite pela vida. É dor, é isso, é não sei mais o que, é uso de remédio. Então, tem tudo isso. E às vezes quer ficar sem fazer nada, né? E às vezes ficar sem fazer nada. E aí assume uma responsabilidade que não é dele? Não é dele. A responsabilidade dos avós é cuidar amorosamente, quando possível, dos netos. Ou dar um apoio. É chamar para ver, se aninha junto, vem fazer coisa junto. Esse é o papel. Agora, ter a responsabilidade de educar não é deles. Virada babá, né? Não é deles. Eu não concordo, mas a gente sabe que existe situações que é necessária. E aí vai se ajustando. Eu já tive situações que o avô, a avó precisou de ajuda terapêutica em função de que ela não estava aceitando e estava com dificuldade de fazer este papel materno de avó, tá? Por uma questão de ausência de uma outra pessoa da família. Então, assim, ó, precisou de ajuda para poder fazer este papel. Por outro lado, também sei de pessoas que querem fazer e os pais da criança não permitem. Os pais não deixam. Aí entra um egoísmo, uma insegurança, entra um monte de coisa que fazem os avós sofrer também. Anny, agora então, privar, assim, tem Anny, tudo. Privar um neto de um avô. A perca é só os avós sofrem, mas é da criança. Eu acho um pecado. Eu tive meus 4 avós, até os 16 anos tive a minha nona comigo, foi a primeira a falecer, mas eu tive os 4. Eu fui mimado por 2 de uma maneira extrema e os outros, a parte italiana, era um carinho absurdo, a família inteira unida, todo mundo ali. Entendi? É maravilhoso você ter os 4 avós. Eu também concordo contigo e batalho por isso, por essa relação afetiva entre os avós e as crianças. Acho que é por aí mesmo, eu concordo muito com isso. Faz falta a memória que eu tenho. Tá? Essa semana foi uma coisa engraçada, final de semana cuidando da mãe e lá na praia, aí ela queria uma polenta. Aí eu disse, mãe, eu faço uma polenta, se eu tiver a farinha eu faço a polenta. Faça a polenta. Aí ela queria polenta com queijo, aí eu disse assim, mas eu não vou só fazer polenta com queijo, eu vou fazer outra coisa que eu sei que ela gosta, né? Que era banana frita. Aí nós duas comendo lá no farol, aí ela disse assim, onde será que a nossa família aprendeu a comer banana frita com polenta? Porque a polenta a banana frita faz parte da polenta quando tem, tá? Aí eu disse assim, eu sei. Virou prato típico. Eu lembro. Aí eu disse, eu sinto até o cheiro hoje. O fogão a lenha na casa da avó, que eram os pais dela, a banana frita na banha. A avó fritava, deixava num prato em cima do fogão a lenha com canela. E eu lembro do meu avô com a polenta no prato, pegando a banana. Da onde que veio? De lá. Quer dizer, então, assim, a memória afetiva, entendeu? É uma tradição, né? É uma tradição, então. As crianças serem privadas disso, eu acho... Eu acho um pecado. Eu acho um pecado. Anny, eu falo pra mãe, né? Assim, você faz o melhor arroz do mundo agora, igual da avó.
Ninguém faz. Ninguém faz. Não adianta, não adianta. É o jeitinho do vô e da avó, o tempero, o café com leite da avó era diferente. Café com leite da avó era requentado para não jogar fora, ela botava leite e ficava em cima da chachada. Todo mundo gostava. Era café requentado. Hoje a gente vai tomar café requentado? E com uma tonelada de açúcar, né? Hoje nem toma mais, né? Por isso que era gostoso, né? Você tem esses valores, né? Agora sim, claro, tem gente que não tem os avós, né? Aí não tem, aí é por perda mesmo, né? Aí assim, ó, quando existe a perda, a gente aproveita a oportunidade que a criança tem de observar outras situações com os avós, por que ela não tem, falar. Aí é uma oportunidade que se tem na família de falar sobre o luto. Por que foi, o que aconteceu, da doença. Então a criança não tem essa experiência física, mas ela vai ter uma experiência na espiritualidade, de falar sobre isso, entendesse? Então eu acho que toda situação, a gente pode utilizar como metáfora para buscar felicidade, para ter saúde mental. Você já está preparada para as mães reclamarem porque a aula voltou também agora? E agora elas vão reclamar porque a aula voltou. Agora é tudo assim. O ser humano, ele é assim, né? No final dessa semana vão dizer que estão tudo cansadas que a aula voltou. Porque a correria. Nossa, a correria voltou agora. Porque a correria, tem gente que está na praia ainda e que vai e volta, Aí também caos, tem outro. Aí outro caos. Aí tem que acordar mais cedo. Nossa, então, tudo é um contexto, né? Mas assim, ó, é um tempo necessário para adaptação. Entrou no eixo, entrou no ritmo, pronto, a vida segue. Geralmente que é uma semaninha, né? Uma semaninha meio que tudo 15 dias. 15 dias é o limite para você se 15 dias, adaptar. assim, ó. Uma criança pequenininha que vai para escola, assim, que nunca frequentou, uns 15 dias, às vezes estende um pouquinho. Então é um período que existe organização da família, do casal. Do casal se distribuir nas atividades domésticas e nas atividades com as crianças. A mulher trabalha fora, a mulher cuida da casa, a mulher vê o que falta, se preocupa com o lanche da criança e não é só o lanche, é o cabelo, é a unha, é tudo. É limpar o ovo, é tudo. Anny, sabe o que meu filho me falou? O maior medo dele, eu tava conversando com ele, Paulinho, ele tava preocupado como seriam os novos amigos. A preocupação dele era os novos amigos, porque ele vai pro primeiro ano, a turma mudou e ele estava com vergonha de se apresentar para os novos amigos. E eu comecei a conversar com ele sobre empatia, né? Eu falava assim, filho, você vai estar numa turma que você tem muitos amigos, talvez o novo amiguinho que veio, ele não conhece ninguém, você já conhece todo mundo, né? Olha como é importante você ser educado, gentil com ele, porque ele vai estar com mais medo que você. Aí ele assim, né, pai? É verdade. Você entende? Assim, porque eu acho que tudo é questão de posicionamento, né? Mas mas pra gente ver também que pros filhos, o medo deles é algo, às vezes, tão pequeno pra gente, que a gente já viveu e esqueceu, né? A gente já viveu tudo isso e esqueceu. Mas quando ele te fala, tu parou, olhou pra ele, ouviu, valorizou o que ele estava sendo, o que ele estava dizendo, acalmou, e ele viu que tu também já passou por aquilo ali e que outros estão passando como ele. Entendeu? Hoje eu falei para uma criança que eu disse assim, e como será, o que tu vais fazer se tiver amiguinho novo na tua sala? Eu estudo no colégio, então eu vou lá e vou acolher, eu sou o fulano, e ele foi falando, então, já tivemos um ensaio. Ele já ensaiou, né? Aquilo ali, ele já construiu dentro dele como é que ele vai fazer, entendeu? Então, assim, ó, então é um período da paciência, do saber ouvir, de chegar em casa hoje, como é que foi, o que tu sentiu, o que a escola fez de diferente. Mas, Anny, vem cá, eu quero que você me ajude numa coisa, não só o Mano, mas todos os pais que estão em casa. Qual é a pergunta certa que eu tenho que fazer pro meu filho quando ele chega da aula? Porque não adianta eu perguntar para ele qual a coisa mais legal que ele fez no colégio. Eu acho isso muito superficial e pequeno. Eu vou muito pelo coração. Mas o que tu sentiu na escola hoje, quando tu viu os teus amigos, quando tu conheceu a tua professora? O que tu sentiu? Porque o pensar, ele pode pensar várias coisas. Tá fechado. Agora, o que ele sentiu vai na emoção. Então, essa palavra, o que tu sentiu quando tu chegou lá na escola, tu viu teu amigo fulano, pode até citar nome, e tu viu as plantas cresceram, como é que foi? A sala, o que tu sentiu? Tu carregando a mochila, tava muito pesada, Nesse sentido, eu acho que é o que sentiu. O que sentiu, acho que a pergunta tem que fazer essa. Eu acho que é a melhor. O que mais gostou é muito relativo. Não, é muito relativo. Não, o que ele sentiu. Porque aí, e o fulano, que será que o fulano sentiu também, né? Gostaram da professora? Aí tu vai indo, aí tu amplia. Anny, agora como é que eu faço eu sendo pai, e quando eu falo eu não é humano, é o pai que tá ouvindo humano,
que trabalhou o dia inteiro, que está cansado, e o filho chega do colégio alucinado, quer conversar, quer brincar, e esse pai às vezes já está esgotado, ele quer um pouco de silêncio e paciência. Como é que faz isso? Quando eu falo esse pai é essa mãe, né? Eu falo os dois. Como é que faz? Aproveita e envolve a criança para fazer com os pais aquilo que eles precisam fazer, trazendo a criança. Tá. Então, por exemplo, nós temos que fazer um lanche junto, nós vamos ter que comer, tá calor. Então vamos lá fazer um suco, tu ajuda a mãe a arrumar a mesa e vão conversando. Esse tempo tem que ser em qualidade, não em quantidade. Tá? E aí para a criança se torna uma brincadeira. Hoje, a mesma criança disse assim para mim, tu sabe que eu consegui arrumar a mesa certinho e deixar uma mesa bonita. Eu não esqueci nada. Aí eu disse assim, tá, e tu colocou a faca desse jeito, o garfo desse jeito, tudo. Alegria de poder ter feito, colaborado e ter sido elogiada. E veio, não fui eu que perguntei, a criança que veio e já me contou. Entendeu? Então, o cansaço faz parte do adulto, não faz parte da criança. O adulto também tem que aprender a ter limites no sentido de que, tô cansado, fico só no celular, fico só deitado. Não, o adulto também, a partir do momento que escolheu ser pai, ser mãe, tá? Tem que ter limite, tem que ter bom senso também. A criança, ela precisa também espaço de lazer e brincadeira com os pais. Faz parte da saúde da criança brincar. É muito importante, não é só ter uma agenda de executivo, tá? Ou a escola se responsabiliza, não. A responsabilidade da escola é de ensinar. A dos pais, de educar. Brincar com o pai também, não adianta, não pode terceirizar. Não vai terceirizar. Que não vai pra escola para brincar? Não. É muito pouco tempo. Hoje uma mãe mandou uma mensagem e a mãe disse assim, Anne, a criança mudou de escola e ela disse assim, e a gente preparando essa criança e ela disse assim, primeira coisa que ele chegou na escola, e eu vou brincar? Tem parque? E aí a pessoa que estava recebendo disse assim, as crianças, seus amigos estão todos lá no parque. Pronto, ele deu tchau pra mãe e foi, nunca tinha entrado na escola. Nunca vi aquele... Pronto, aí a mãe ficou ali, assim, mas a inteligência emocional da pessoa que está respondendo também, né? Saber de estar preparada para lidar com crianças, né? Tem que estar, né? E é uma coisa simples, né? A gente fica imaginando mil coisas. Seus amigos estão todos lá no parque. Pronto, Quer dizer, abriu a porta. Já criou a conexão, né? Pronto, acabou. Os amigos estão todos lá. Agora você falou nem sei que eram os amigos, né? Não, mas era o parque, mas né? Mudança de escola para uma criança é algo terrível, né? A gente acha que é simples, mas é igual um trabalho, né? É um trauma, né? É um ciclo que se encerra para ela, né? Só que ela não escolhe encerrar esse ciclo, né? Às vezes no trabalho eu escolho. A criança não escolhe. Eu já sofro escolhendo. Imagina a criança que não escolhe. A criança é assim, não é só mudar de escola, é mudança de endereço, é mudança de cidade. Nossa Senhora. Tá? Porque a mudança da cidade ainda é pior, porque a criança está ajustada a esse ciclo aqui, a essas atividades, a esses amigos, e vai mudar completamente. Então a criança... divertidamente é mudança de cidade. Se a gente for pegar, ela muda de cidade. Exatamente, que faz parte de um contexto natural da vida. Só que é uma grande oportunidade que se dá para a criança de lidar com a frustração e de enfrentar novos desafios. Então a criança vai amadurecer muito, né? Nesse processo. Nesse processo. A gente não fazer da situação uma tragédia, aumentar e como é que a gente diz? Agigantar, né? Maximizar, igual o quadradinho do computador, né? A coisinha desse tamanho, a gente clica ali e maximiza. Olha aqui, então as aulas começaram, as crianças foram para as escolas, vocês pais que estão em casa estão agradecendo as escolas pela volta às aulas, a gente sabe que vocês estão pulando de alegria. Aí entra uma coisa que a gente não falou, né? O papel dos professores, né? Não, mas daí é outro papel, né? Nossa, os professores estão de parabéns. Olha, Anne, quem escolhe ser professora? Pra mim é um talento inesgotável, assim. Eu valorizo muito. Muito. O pote da paciência do professor, ele vem com... tolerância. Tolerância. Né? Nossa Senhora. De desafios. Quantas crianças que a gente sabe que tem dificuldades e que precisam de ajuste, de aconchego, de abraço, então vai muito além, né? Da educação, né? E o professor tem que estar muito atento, né? Cada criança aprende de um jeito, né? Eu imagino o professor assim, em situações, se eu fosse fazer uma metáfora, desenhar um professor, eu colocaria o bicho coruja
sabedoria, os olhos da coruja, e a coruja, ela vira a cabeça quase que 360 graus, né? Então ele tem que estar atento. E eu coloco, as mãos de polvo, assim, para abraçar, para pegar todo mundo, para pegar todo mundo, assim. Verdade, então seria assim. Sabe que eu dei uma aula para pré-adolescentes na minha vida, por experiência. E eu prometi que eu nunca mais fazia. Não, tem coisas que não. Você tem que saber o teu papel, onde o meu não era lá. Eu falei, não, aqui não vai dar, essa criançada aí não. É caos. É bem. A gente sabe que existe muitas coisas que fazem o jovem fazer esses movimentos diferentes, né? E que o professor, o jeito, aí entra assim, o professor se identificar com alguma situação, né? Que aquele jovem tá vivendo. Então, o professor, ele tem que ser muito sábio, ele tem que ser muito... Empatia. Não é só empatia, mas ele tem que ter ginga, assim, para lidar aquilo ali, entrar. Esses dias eu vi semana passada, eu vi um vídeo que o professor preparou... Cada criança, eles entraram em fila indiana, o professor na porta, e cada criança o cumprimentou de um jeito diferente. Ele criou um para cada um, eu vi. Ele criou um para cada um. A criança criou, né? O painel estava aqui e a criança batia naquilo de como ele queria. Então, todos tiveram oportunidade. Aí teve um que era mais tímido, mas ele teve a oportunidade. Ele fez a escolha ali na porta e o professor acolhendo. Todo mundo. Então, assim, nossa, eu acho assim... incrível mesmo, é uma profissão assim muito incrível receber difícil. Você, qual é o Instagram? Vamos lá. Annie Você nunca sabe ter Instagram. Jucara. Pronto. Annie Jucara, né? Jucara. Que é Jussara sem cedilha, né? Annie Jucara, Aninha, consultório aberto, né? Você tá esperando todo mundo lá bater papo. Quem precisar, é só ligar também. É só chamar. Tô indo, né? Tô tirando férias agora. Você vai tirar férias até quando? Até 14 de abril, desde o dia 4 de março. Não trabalha mais, Anny. Meu Tava projeto de férias de agora até agora, Anny. Não, tô Você vai pra onde? Dá pra falar ou só depois que você voltar? Não, eu vou vir aqui falar depois. Depois que você voltar, você vai fazer... Caminho de Shikoku. Daí você vai contar depois. Aí depois eu conto. Parece que é meio longe isso, né? Logo ali no Japão. Então você vai contar essa história na volta, maravilhoso. Que dia que você viaja? Eu viajo terça-feira de carnaval. Eu vou Floripa, Guarulhos. Mas quem é o grupo? O grupo são 10 mulheres, uma é a guia, de 70 anos. São Paulo não conheço ninguém. Todas de São Paulo. Eu não Todas de São Paulo você não conhece ninguém? Não conheço ninguém. Caraca. Peregrino é o mesmo espírito. Japonês você fala alguma coisa? Nada. Zero de japonês? Mas a guia fala, né? Então tá bom. A guia tem origem de família não. Então ela conhece. Acho que eu vou dar ponto sem nó na minha idade. Não, né? Não entrar em roubada, né? Já deu, né? Não vou entrar em roubada. Olha aqui, que dia que você volta? 14 de abril? Volto 14, eu vou voltar pro consultório 14 de abril. Mas então você vai vir aqui. Planejamento assim, tu imagina, desde 2018, com essa vibe planejada. Qual é o nome do caminho? Shikoku. Shikoku, caminho de Shikoku. Quem quiser colocar e coloque teu caminho de Shikoku. SHIKOKU. É sul do Japão. Quantos dias de caminho? Vai ser 18 dias de caminho, 2 dias de viagem, de ida, 2 de volta, 18 caminhando. Depois a gente sai da ilha de Shikoku, visitando os templos. Com todo o ritual. É um caminho de espiritualidade. Aí sai da ilha de Shikoku e vai para a ilha principal e começa a caminhar ali até chegar em Tóquio. Então tem trechos de trem-bala, de barco, a pé, de carro, de ônibus. Tem de tudo. Vai ter de tudo, mas eu só posso falar depois, porque eu não vivi a experiência. Não, na volta. Mas assim, entre o planejar e agora, teve Covid, tive um câncer. Vou esperar mais o quê? Não vou esperar, né? A hora é essa. A hora é essa, não tem? Tá bom. Anny, obrigado, Anny. Obrigado a você. Anny Fabris, minha psicóloga peregrina aqui no Manos Radio Show. E não esqueça de uma coisa: escolhas em saúde mental e somos todos humanos. A música